bem? Esse é o Café Araribóia, eu sou Pablo Rosquen, comigo Eduardo Padreco, Flávia Campani, e a gente segue falando sobre a nossa cidade, Niterói, que esse ano faz 450 anos. Mas um dia ela nasceu, e quem vai contar esse nascimento pra gente é o Padreco. Diz aí, Padreco, tudo bem com Pois, você? tudo jóia, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando a minha amiga Flávia Campani. Né? Você que está nos assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Né? A sua participação é sempre importante. Por isso mesmo, não podemos esquecer. Curta, comente, compartilhe, acione o sininho, né? Cante Jingle Bell, não importa, mas esteja sempre com a gente. Né? E como a gente começou na semana passada, vamos falar sobre Niterói. No primeiro episódio, falamos da origem de Niterói com a figura de Araribóia. Hoje, nós vamos prosseguir falando de Niterói no século XIX. A gente finalizou o episódio passado falando um pouco sobre a questão de que Niterói ela era uma região que tinha muita dificuldade da gente encontrar fontes, sobretudo no período do século XVII, século XVIII, ou seja, até Araribóia você tem informações sobre Niterói. Depois do século XVII e XVIII, Niterói desaparece. Só que não desaparece, evidentemente, né, gente? Você tem ali toda uma construção de uma região que é conhecida como as Bandas da Lenha, uma área da Baía de Guanabara, né, que pertencia à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas que, como ficava do outro lado da Baía de Guanabara, ela é conhecida como as Bandas da Lenha. O que você vai encontrar aqui? Algumas freguesias. A principal, a freguesia de São Lourenço dos Índios, a antiga Sesmaria dada a Araribóia, a freguesia de São João de Caraí, que depois vai ser chamada de Icaraí, a São Sebastião de Taipu, não, hoje a gente chama de região oceânica, e a freguesia de São Gonçalo. Então, essa área era composta por 4 dessas freguesias, e próximo da gente havia a freguesia de Nossa Senhora do Amparo, a freguesia de Maricá. A freguesia de Maricá, inclusive, ela vai se tornar uma vila, vai se tornar uma estrutura com Câmara Municipal, né, um pouco antes de Niterói. Mas vamos falar de Niterói. Em 1815, então já no período joanino, a gente, né, os primeiros episódios nós falamos sobre isso. Se você não consegue encontrá-los, eles estão na área de ao vivo e uma playlist reservada para eles. Depois você dá uma olhadinha lá. Um dos episódios a gente falou justamente desse contexto. Dom João ele vem para o Brasil em 1808, fica até 1821. Em 1815, ele vem para Niterói, vem para as Bandas da Lenha. E ele se encanta com essa região. Ele dizia que Niterói tinha bons ares e uma linda paisagem. Tanto é que ele, ao longo de 5 anos, de 1815 até 1820, ele vem algumas vezes para a área de Niterói. Ele, em 1815, então, ele vem para um casamento, né? O casamento de, deixa eu pegar minha colinha aqui, Maria José Bessa e de Gabriel Alves Carneiro. Quem eram essas pessoas? A Maria José, ela era filha de Dona Helena Francisca Casimira, que era uma senhora dona de boa parte das terras do que hoje é o centro da cidade de Niterói. Então era uma pessoa de destaque, uma pessoa de renome. E imagina, o príncipe regente vem ao casamento da sua filha. Vem acompanhado da Carlota Joaquina,
Dizem, inclusive, que há um episódio de que Carol Joaquina ela era vigiada por uma pessoa de confiança de Dom João para que ela não sassaricasse, né, no meio do casamento. E de 1815 até 1820, Dom João visita Niterói. Em 1819, portanto, ele eleva a cidade à condição de Vila Real da Praia Grande. Olha só, né, a categoria. Ela é uma vila real. Ela recebe esse título por conta dessa relação com Dom João. E quando uma área ela é considerada vila, é criada uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, então, da Vila Real foi criada em 11 de agosto de 1819. Então, em 1819, você tem esse processo aí acontecendo de criação da Câmara de Vereadores, né? José Clemente Pereira é nomeado como o primeiro juiz de fora, não fica muito tempo, porque quem é José Clemente Pereira? José Clemente Pereira, ele é engraçado, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele, e muitas a gente já falou de José Bonifácio no ano passado, né? o patriarca da independência. José Clemente Pereira, ele vai lutar no batalhão criado por José Bonifácio contra Napoleão, ainda lá em Portugal. José Clemente nasce também em Portugal. Ele faz esse processo, vem para o Brasil em 1815. Num primeiro momento, ele não conhece ninguém, ele acaba indo para o ramo da advocacia, se torna maçom, também já falamos de maçonaria no ano passado, né? E justamente por conta desses contatos que ele vai construindo, ele se torna o primeiro juiz de fora da cidade de Niterói. Né? Não fica muito tempo, porque depois ele é levado para a Câmara do Rio de Janeiro, né? Ele vai ser um dos principais líderes, né, do Senado da Câmara da cidade do Rio de Janeiro, e é ele o grande responsável pelo Dia do Fico, em 1821. Né? Ali no início de 1821, quando há toda a pressão para que Dom Pedro voltasse para Portugal e tudo mais, ele vai ser o responsável pelas grandes manifestações populares pedindo a permanência de Dom Pedro I. Né? Então, ele tem essa característica. Ele vai morrer em 1854, e o que a gente sabe dele? Por exemplo, a principal imagem que a gente tem do José Clemente Pereira, ela está situada na Santa Casa de Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro, porque ele foi o provedor-mor da Santa Casa de Misericórdia por quase 20 anos. Então, o principal quadro, logo no saguão de entrada da Santa Casa, é do José Clemente Pereira. Então, de 1819 até 1835, a Vila Real da Praia Grande ela começa a ser estruturada. Uma das principais mudanças vai ser no deslocamento da área central da cidade. Até então, a Vila Real se concentrava ali na área do que a gente conhece como São Domingos, por conta da freguesia de São Domingos, por conta da igreja de São Domingos. Ali havia o chamado Palácio de Sua Majestade, que era onde Dom João frequentava. Então, ali vai ser o início da área central. Só que é uma área muito pequena e cercada por morros. Então, era necessário, para a expansão dessa área central, um outro local, e é onde vai ser pensado parte das terras da dona Helena Francisca Casimira. Então, ali na área, né, que hoje é o centro da cidade de Niterói, vai ser começado a construir. O primeiro ponto é o Paço Municipal, que hoje é a Fundação Municipal de Educação, na área da Praça São João da cidade. Então, ali, né, vai ser construído o Paço,
e era muito interessante a construção do paço. Por quê? Na parte de cima ficava toda essa estrutura administrativa e, geralmente, na parte de baixo ficava a cadeia pública, né? Muitas dessas cidades do interior ainda que tem essa construção de pé, essa é a característica que a gente vai observar. A cadeia ficava debaixo da Câmara Municipal. Então, é dessa forma que a gente vai ter a Vila Real sendo construída, né, Flávio? Isso aí. Deixa eu, né, falar com vocês, né? Olá, Padreco. Olá, Pablo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? A gente, na verdade, está dando continuidade, né? A contar um pouquinho a história da nossa cidade, visto que Niterói esse ano faz 450 anos. Já gravamos um primeiro programa, né, falando do início, né, contando um pouquinho da história do Araribóia, né, que foi um pedido de muitas pessoas, e agora a gente está falando efetivamente da cidade de Niterói como cidade, né? Como o Padre falou, primeiro vila, né? E é importante pensar que as grandes figuras aí da nossa história, como Dom João VI e o Dom Pedro II, amavam vir a Niterói, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do Dom Pedro II também passeando aqui e fazendo algumas inaugurações também. É importante a gente lembrar que a gente faz um grande passeio pela história da cidade e essas figuras importantes da nossa história, né, que estavam na cidade do Rio, também vêm a Niterói e têm um importante papel aqui na cidade de Niterói. Então, como o Padre falou, né, a partir de 1834, Niterói é elevada à categoria de cidade. E, mais importante ainda, Niterói se torna capital da província do Rio de Janeiro. E aí sim, né, a partir do momento que ela é elevada à categoria de cidade e se torna capital, né, da cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói começa realmente a ganhar importância no cenário, né, pensando no cenário nacional e também em obras, porque a cidade vai começar a passar por uma série de transformações, né? Claro que depois disso a cidade vai passar por muitas outras transformações, mas nesse momento aí, né, meados do século XIX, né, finalzinho de 1830, 1840 e a partir de 1850, a cidade efetivamente começa a crescer estruturalmente e começa realmente a se tornar uma cidade importante no cenário estadual, pensando em estado do Rio, mas principalmente também no cenário nacional. A cidade começa a aparecer, né? E a gente tem alguns momentos até meio tensos, que eu vou falar também mais para o final, né? A gente vai ter uma importância político-administrativa, a cidade vai se tornar visível. Em 1835, para vocês terem uma ideia, surge o Serviço de Navegação a Vapor da Companhia de Navegação de Niterói, né? Que era a forma como se escrevia, né? A grafia do nome da cidade era diferente, né? E essa companhia de navegação ligava o Rio a Niterói. Então, facilitava o acesso às duas cidades. Lembrando que a gente ainda não tem a ponte Rio-Niterói, até porque os carros, né, estão começando a surgir ainda nessa época, né? Antes disso, o transporte marítimo era feito por embarcações impulsionadas por escravizados. Eram os escravizados que faziam esse percurso e agora vai ter uma companhia só para fazer isso. E a partir de 1862, surge a Companhia Ferry com barcas mais confortáveis e luxuosas. Na verdade, é a Estação das Barcas que a gente conhece hoje. Só que essa Estação das Barcas, que hoje fica no centro de Niterói, na época ficava no bairro de São Domingos. Interessante a gente pensar, não sei se o Padreco percebeu isso quando estava, né, estruturando o programa, que o bairro de São Domingos tinha uma importância muito grande nessa época e ele vai sendo deixado de lado, os anos vão passando, né? Ainda bem que tem a UF ali, na Universidade Federal Fluminense, mas eu tenho uma memória muito afetiva do bairro de São Domingos, porque minha avó morou ali, minha avó morava num casarão ali, eu era apaixonada por passear ali na pracinha, mas o bairro era sempre muito abandonado, né, sem estrutura. Depois, com a chegada da UF, deu uma melhorada. Mas, mesmo assim, quando você dá uma recapitulada na história de Niterói, você vê que o bairro tinha importância, né, e ele ainda tem uma importância histórica muito grande, mas ele acabou meio que sendo deixado de lado, né? A partir de 1840, né, entre 1840 e 1841,
foi construída a ligação por terra entre os bairros do Ingá e de Caraí. São 2 bairros nobres, hoje, né, a zona sul de Niterói, né, e finalmente esses bairros vão ter ligação. De 1861 a 1900, foram construídos a capela e o cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Em 1865, a província do Rio acabou oficialmente com a antiga aldeia indígena de São Lourenço dos Índios. O argumento não podia ser mais tosco. Eles diziam que não tinham mais indígenas no Brasil. Não tem mais indígena, não tem por que ter aldeamento indígena. Coisa surreal que a gente fica imaginando hoje alguém falar um absurdo desse, né? Mas na época esse tipo de fala era inclusive validada. Ô, Flávia, desculpa te interromper, mas você existe hoje quem diga que não tem índios no Brasil? Existe. Né? Isso não é. Ainda falam. Isso não é uma questão do século passado, não. Hoje, por isso eu achei engraçado, eu ri no momento que você falou. Hoje dizem que não existem índios no Brasil. Imagina naquela época, enfim. Ou tem o discurso que os indígenas têm que adotar os nossos costumes, né? Que eles têm que ser inseridos na sociedade, ponto final, né? Acabou. Então, mesmo que eles falem que tem indígena, mas o indígena tem que ser brasileiro, não pode ser indígena. É algo nesse sentido. Fala, Padreco. É o mesmo discurso, né, que é falado ali na região de Camboinhas para tirar toda a estrutura histórica do aldeamento que existe ali, né? Não só Camboinhas, mas Itaipu também, onde tem o Museu de Arqueologia, né, de Itaipu, que é um local também maravilhoso para se visitar, também tem o mesmo discurso, né? O local não é deles. O que esses indígenas estão fazendo aqui? Né? Estão atrapalhando o crescimento, estão atrapalhando o turismo, é sempre nesse sentido. Então, assim, esse discurso não é tão antigo assim, não. Infelizmente, a gente ainda encontra muita gente que pensa dessa maneira. Em 1872, a gente tem a construção do famoso Solar do Jambeiro, que na época era residência do português Bento Joaquim Alves Pereira, no bairro do Ingá. Hoje o Solar do Jambeiro também é um local, um ponto turístico. Quem não foi, o casarão, né? Quem não foi, visite, conheça. Eu já assisti peças de teatro lá dentro, é assim, uma sensação, parece que você está no século XIX, parece que você voltou no tempo, né? Quem não foi, vá ao Solar do Jambeiro, vale muito a visita. Olha que o Café Araribóia está dando dicas turísticas aqui para vocês também, que fica parecendo que é só o Rio de Janeiro que tem atração turística, mas Niterói também tem. A gente vai dar várias dicas nesse sentido também. E ao longo do século XIX, né, eu fiz um passeiozinho rápido aqui, né, algumas datas mais marcantes, mas ao longo do século XIX, a gente vai ter o desenvolvimento da importante indústria naval da cidade de Niterói, especialmente no bairro Ponta da Areia, porque esse bairro vai passar a abrigar importantes estaleiros, como o estaleiro do Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá, nesse momento aqui, é o ápice dele, né? De empreendedorismo, podemos chamar assim, né? Claro que naquela época não se falava assim, mas é um cara que vai pensar nessas infraestruturas que são importantes para o crescimento das cidades, né? Uma curiosidade, né? Como eu falei do Dom Pedro aqui, do Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II adorava visitar Niterói. Ele adora espetáculos no Teatro Santa Teresa, que hoje é o nosso Teatro Municipal. Para quem não sabe, o Teatro Municipal é chamado de João Caetano, porque o João Caetano construiu esse casarão e transformou o casarão nesse Teatro Santa Teresa, né? Então, o nosso Teatro Municipal tem esse nome em homenagem a ele, né? E o Dom Pedro II adorava vir aqui assistir peças. O Dom Pedro II era um cara muito ligado à cultura, né? E ele gostava muito de assistir peças nesse teatro. Ele aproveitou essas visitas para inaugurar, em 1845, o Chafariz da Memória, que fica hoje na Praça do Rinque, né? Que é também uma praça que a gente entende que a praça está abandonada, mas
quem vai ali e olha, né, com aquele olhar turístico e aquele olhar voltado para a história, vê que a praça tem história. Alô, Prefeitura de Niterói, né? Bora botar umas plaquinhas ali mostrando o que tem naquela Praça do Rio, porque tem muita coisa que a galera não conhece, né? E Ô, Flávia, chama a gente. Não precisa ir na prefeitura, não. Chama a gente. Chama a gente, a gente faz um passeio incrível pelos pontos turísticos de Niterói. Aliás, esse é um dos nossos projetos para esse ano, né? Fazer os passeios por Niterói para comemorar os 450 anos da cidade. Lembrando, já que é para fazer merchan, vamos fazer. Lembrando que a gente também dá cursos para as escolas que quiserem preparar os seus professores, escolas públicas e particulares, as escolas que quiserem preparar seus professores para falar dos 450 anos de Niterói, chama nós, né? Que a gente está aqui já com a aula prontinha para fazer esse passeio pela cidade. E aí a gente está chegando no século XX, é isso? Você vai finalizar? É o que eu vou finalizar agora. A Pablo já me chamando aqui com o horário, mas tá. Já entendi o recado. O Dom Pedro II também inaugurou a igreja de São João Batista, no centro de Niterói também, que também é ponto turístico da nossa cidade. E eu vou parar a minha fala, porque eu vou continuar isso no próximo programa, falando da revolta da Armada, que chegou a bombardear a cidade de Niterói, e aí vai ter uma treta danada envolvendo Niterói, Rio de Janeiro e Petrópolis, mas eu só vou contar no próximo programa. Pronto, Pablo. Terminei. Então, você que acompanhou a gente até aqui, sobre todo o século XIX de Niterói, agora continua sabendo da gente pelo Instagram, @caféarariboia, pelo Twitter, @arariboiacafé. Eu sempre me confundo, mas sempre dá certo. E a gente volta no próximo episódio falando aí sim do século XX, e eu vou dar um spoiler. Nesse século que é criada a Prefeitura de Niterói. Até lá. Tchau, Padreco. Tchau, Flávia. Tchau. Valeu.